Você já pensou em proporcionar um visual diferente aos seus móveis? Ou até mesmo algo a mais para o seu cliente? Já teve a vontade de pintar aqueles ferros ou metalão que está na sua casa todo enferrujado, mas não sabe como? Hoje, de uma forma bem explicativa, eu vou te ensinar o passo a passo para aprender de uma vez por todas a como pintar metalão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Garcia aqui. Pessoal, o primeiro passo para nós conseguir uma boa pintura em metalon é a limpeza da peça. Quando você compra um metalon, vou dar um exemplo nesse pedaço aqui, geralmente ele vem cheio de um óleo, tá vendo? Como se fosse um óleo, uma graxa. Isso daqui ele protege o metalon para não estar enferrujando. Então quando ele está na loja lá, está empilhado, eles deixam sempre com esse óleo para ele não pegar o ferrugem, também não oxidar. Então o primeiro passo para você estar fazendo a pintura em qualquer metalon é estar removendo este óleo que está aqui. Para isso, pessoal, eu gosto de estar utilizando uma mistura de thinner de limpeza com etanol. Essa mistura aqui, caso você não saiba como faz, eu deixei um link aqui em cima na descrição ensinando passo a passo de como fazer essa mistura. E essa mistura, nós vamos estar passando ela para remover, no caso, toda a questão desse óleo. Você passando, você consegue desengordurar, tirar tudo esse óleo do metalon. Segundo passo, vamos fazer a parte do lixamento. Nessa parte eu gosto de estar utilizando uma lixa 150, tá? Pode ser tanto lixa de massa ou então estar utilizando lixa de ferro. O importante nessa etapa aqui é a gente passar uma lixa completa para remover qualquer tipo de sujeira, ferrugem ou até o respingo de solda que você fez. E também a gente está fazendo umas micro ranhuras no metalon ou no ferro para que a tinta, o fundo no caso que a gente vai passar, seja ele primer, zarcão ou qualquer outro tipo de fundo, ele tem uma boa ancoragem na peça. Então bora lá fazer a parte do lixamento. E aqui, como vocês podem ver, nós deixou todo o ferro então fazendo essas micro ranhuras, que é o que vai dar mais ancoragem, mais aderência na tinta, no fundo, tá? Para não estar descascando. E agora que nós acabou de fazer todo o lixamento, passamos massa na emenda, no caso da solda, onde tinha os buraquinhos de solda, na esquina nós colocamos toda massa plástica. O metalon está perfeito para estar recebendo o fundo e novamente a gente vai limpar a peça por completo, removendo toda a gordura da peça, todo o pó que ficou do ferro, deixando ela sem sujeira nenhuma para estar recebendo a tinta. Como eu faço bastante peças decorativas, eu gosto de estar utilizando um primer de linha automotiva, igual esse daqui. Esse daqui, no caso, é o thinner diluente dele, que também é um thinner da Anjo 2900, um dos melhores que eu acho para estar usando para fazer a pintura de peças decorativas. Porém, dependendo da peça que vocês forem usar, vocês podem estar utilizando o zarcão, então uma tinta preto fosco vinílico, ou até mesmo um ash prime. Caso, por exemplo, eu fizesse essa peça aqui, que eu fiz de metalon, e eu fosse deixar ela alguns dias parado. Então, para não acontecer de oxidar, igual vocês viram que estava essa peça aqui, a gente poderia ter passado um ash prime também. Nesse processo aqui, pessoal, eu vou estar utilizando uma pistola de pintura, mas também nada impediria estar usando um rolo ou pincel ou até mesmo uma tinta spray. Você conseguiria também um bom acabamento, lógico, não um acabamento igual na pistola de pintura, né? Como eu falei, como as minhas peças são uma peça decorativa, então eu preciso de maior qualidade, mas você conseguiria também estar utilizando um spray, um rolinho ou até um pincel para estar aplicando o fundo, seja ele qual for. A preparação de cada tinta, de cada prime, de cada fundo que você vai escolher, ela vai variar de acordo com o material como você vai estar aplicando. Por exemplo, se você vai aplicar no pincel, no rolinho, você tem que deixar uma diluição um pouco mais espessa, um pouco mais grossa. Caso você for aplicar na pistola, então você tem que fazer uma diluição um pouquinho mais rala. Também, de acordo com a marca, cada fundo que você utilizar vai ser um tipo diferente. Nesse caso aqui, eu estou usando um primer da marca Anjo na linha automotiva,
eles estão pedindo para diluir de 80 a 100%. Eu vou usar essa garrafinha aqui, eu já até peguei uma caneta para estar marcando. O tamanho dela aqui então, tá dando até esse ponto aqui a média de 12 centímetros. Se ele pede de 80 a 100% a diluição, eu vou estar arriscando aqui mais ou menos 6,5. Eu vou estar colocando até aqui de primer. E daqui até essa parte aqui é o diluente desse primer que é o 2900. Vamos lá então. Pessoal, tá aqui então o primer, eu já coloquei aqui dentro da pistola. A qualidade da pintura, ela vai vogar muito na quantidade de tinta que você vai regular aqui para a pistola soltar. Vai vogar também no leque, se você vai abrir mais o leque. O leque no caso é a distância que a tinta corre, entendeu? A hora que você aperta o gatilho. Na distância que você vai deixar da peça para frente, ou tipo muito perto ela vai escorrer mais fácil. Muito longe ela vai ficar bem fumaciada, não vai ficar uma tinta legal. Então eu vou mostrar aqui para vocês e a gente vai regular junto essa pistola. Ela está toda desregulada e a gente vai fazer junto a regulagem. A PSI no compressor, eu sempre gosto de pintar em 30 PSI, que é a quantidade que eu gosto de deixar para fazer a pintura. Algumas pistolas têm essa regulagem de baixo aqui, que é também a pressão de ar que está indo para jogar aqui na ponta da pistola. Se eu fechar inteiro aqui, ela não vai ar aqui para a ponta da pistola, então automaticamente não vai sair tinta. Então aqui eu deixo mais ou menos na metade, tá? Eu não deixo no máximo aberto, também não gosto de deixar tudo fechado. Eu deixo da metade para mais aberto. Nessa regulagem aqui da pistola, ele vai estar controlando a quantidade de tinta que vai sair aqui no bico da pistola. Já esse parafuso de cima, a abertura e o fechamento do leque. Caso se a gente fechar tudo aqui, a tinta ela vai ser uma bolinha de tinta ali. Se você abrir no máximo, ela vai abrir o leque no máximo. Como a gente vai estar pintando metalon agora, é um metalon 30-30, então não precisa de deixar um leque muito aberto. Se a gente fosse fazer um painel ou um tampo de mesa, onde nós precisaria jogar mais tinta, nós abriria aqui na quantidade de tinta e também abriria o leque. A regulagem, eu sempre gosto de começar a regulagem fechando toda a quantidade de tinta. A hora que eu aperto aqui, ó, vocês veem que ela não está soltando tinta nenhuma, ó. Se eu abro aqui esse parafuso, deixo aberto, a hora que eu aperto, tá vendo? Você vê que ela já está soltando a tinta. Ah, Wesley, qual que é a regulagem ideal? É igual eu falei, não existe uma regulagem ideal. Depende da peça, depende do que você está pintando. Então isso daí você vai pegar na prática. Conforme você ir testando e pintando umas peças, você vai pegar se ela tem que abrir mais a quantidade de tinta ou menos. Como eu falei, para um metalon 30-30, igual esse que nós vamos pintar, vou estar fechando toda a regulagem no máximo. E eu vou dar 2 voltas e meia com esse parafuso aqui. Virei aqui 1, 2 e meia, tá? 2 voltas e meia é a quantidade ideal ali para mim jogar, sair tinta. Vou estar com o leque inteiro fechado. O que vai acontecer? Olha a tinta, o jeito que ela sai. Ela sai só um pontinho, ó. Vou regular o leque para sair uma abertura desse tanto aqui. Bom, pessoal, então tá regulado aqui. Eu vou jogar aqui no tampo, ó, para vocês verem como que eu deixei a regulagem. Outra questão também é a distância que você tem que posicionar ela da peça, mais ou menos você vai colocar de 20 a 30 centímetros. Então uma peça como essa, se a gente estivesse jogando a tinta aqui, você não pode ficar aqui muito longe, jogar a tinta, a qualidade não vai ficar boa, ela vai ficar toda respingada e vai ficar parecendo uma casca de laranja. Também você não pode chegar muito perto, porque se você se aproximar muito, vai dar escorrimento de tinta. Então a distância aqui, mais ou menos, de 20 a 30 centímetros. Outro detalhe também, sempre o braço seu, na hora que estiver fazendo a pintura, ele nunca pode fazer a pintura assim, você começar aqui e jogar assim, ó, a tinta. Isso não se faz. Se a peça é reta, você vem, você começa e termina com a pistola reta. Nunca faz assim, senão o que vai acontecer? O meio aqui, a tinta vai bater mais forte e aqui ela vai sair clareando a tinta, então vai ficar aquela falha nas pontas. Vou fazer um exemplo e começa aqui assim, ó. Aí o que acontece, ó? Ela bate aqui, o meio fica carregado e aqui as pontas ficam sem tinta. Então vai começar a pintar uma peça, seja ela o formato que for, a sua mão, o seu braço tem que acompanhar
mais ou menos sempre na distância de 20 a 30 centímetros, e do jeito que a peça começar, ela ir até o final. Vou dar um exemplo nessa peça aqui. É uma peça retangular e tem uns cantos aqui cortados. Então eu teria que pintar a peça reta, chegar no canto aqui, eu também teria que virar, no caso, a pistola aqui, o meu braço, no mesmo desenho dessa peça. Tá bom? Nunca eu poderia vir só aqui, ou então só lá, ou então fazer aquele movimento aqui, ó, que algumas pessoas fazem. Isso daí é errado. Sempre segue o desenho da peça e seguindo a mesma distância. Outro detalhe, nunca comece a apertar o gatilho na onde a peça começa. Sempre você joga a tinta um pouquinho para fora da peça, aperta o gatilho, leva o gatilho apertado até o final. Quando sair um pouquinho da peça, você solta o gatilho de novo. Nunca você pode colocar no comecinho da peça já apertando o gatilho, porque o que pode acontecer? Na hora que você aperta o gatilho, ela gospe mais tinta. Isso daí pode ser que naquela pontinha ali fica respingado de tinta. O ideal, você começa um pouquinho, passando da peça, e você traz até o final, passando um pouquinho para lá da peça também. Eu vou fazer o exemplo aqui, vocês seguem para vocês entenderem. Eu começando ela um pouquinho para fora, e seguindo, terminei um pouquinho para lá. Seguindo, terminei um pouquinho para cá. Olha a pintura. Agora se eu jogar direto aqui na peça, o que vai acontecer? Ó. Olha aqui. A hora que eu apertei o gatilho, a tinta ela avançou para lá e depois ela foi esfumaciando o restante. Ou seja, esse ponto aqui deu piscina de tinta. Então isso daí não pode fazer. E agora então vamos finalmente para pintar a nossa peça de metalon. Nós fizemos uma gambiarra aqui, que ainda não tem uma cabine de pintura. O importante é que quando você estiver pintando, você limpa bem o ambiente em volta, para não cair, no caso, os requisitos de pó. Então eu vou começar aqui essa peça, vou mostrar aqui pertinho para vocês. A forma que eu gosto de pintar, quando eu vou jogar a tinta, eu jogo primeiro todas as quinas do metalon, que a quina é onde bate ali, ela descasca. Então vamos para a prática agora, vamos estar passando 2 demãos nos metalon. A primeira demão de fundo, seja ele primer, wash primer, zarcão, fundo vinílico, a primeira demão, vocês não precisam cobrir completamente, fazer uma demão grossa. Tá vendo que eu dei uma esfumaciada? Então a massa aqui, por exemplo, a massa não cobriu. E um dos erros de quem está começando a fazer a pintura, na primeira demão ele quer cobrir todo o defeito. E não precisa. A primeira demão você vai passar, você vai só esfumaciar. Você vai fazer o primer e fixação na peça. Agora na segunda demão a gente vai caprichar um pouquinho mais. Passamos então 2 demãos de primer nas 2 peças. Agora a gente vai estar lixando o primer. E eu vou estar usando a lixa 400. Então nós vamos estar lixando tudo. Depois ver se ficou algum reparinho para fazer. Se ficou, nós vamos estar passando a massa. Espera a massa secar. Dá uma lixada. Depois nós vamos vir para o processo final da pintura. Bora para a lixa agora. Agora a peça você vê que ela tá bem lisinha. Todas as emendas do metalon você não sente ela, tá vendo aqui? E esse daí é o segredo para que na hora da tinta ela não fique uma tinta com casca de laranja. Então ela fica bem lisinha, o acabamento fino. Isso daí com certeza vai valorizar a sua peça. Vamos fazer o mesmo processo, são 2 peças iguais. E aí daqui a pouco a gente volta então com a tinta. Então depois da gente ter lixado toda a peça, nós passamos um paninho levemente umedecido. Agora a gente vai passar a tinta poliéster. Eu escolhi para esse serviço uma tinta poliéster na cor bronze, tá? Essa tinta ela já vem preparada, ela não precisa de catalisador, não precisa de endurecedor e também não precisa de diluir. Então a gente só vai colocar aqui na pistola e já vai passar lá. Também vamos passar 2 demãos.
por último, pessoal, a parte então do envernizamento. Como a gente utilizou uma tinta poliéster, vai estar precisando passar o verniz. Você pode estar usando, igual eu coloquei aqui, o de alto brilho. Tem o verniz fosco, que aí você deixa a tinta fosca. No caso desse verniz aqui, ele está pedindo uma diluição de 5:1, tá? 5 partes de verniz para uma parte de endurecedor. Então nós marcamos já aqui, que seria 5 partes para uma parte, no caso até 6 aqui, para uma parte de endurecedor. Então nós vamos fazer essa catálise e já vamos estar passando a última demão e fazendo o acabamento da peça. Bom, pessoal, serviço finalizado, como vocês podem ver. E agora, muito importante, vocês têm que deixar o tempo de cura de cada produto. Isso é muito importante. Quantas das vezes eu já peguei fazendo peças e às vezes na hora da correria, a empresa que pediu para mim fazer, não precisa entregar esse serviço, embala antes do tempo de cura. O que acontece? Descasca às vezes a tinta no meio do caminho, tudo. Esse verniz é um verniz automotivo, então o tempo de secagem dele é muito rápido. Mas só que depende do verniz, às vezes precisa esperar 24 horas, 48 horas para o manuseio. Tá? Então é muito importante, siga o tempo de secagem do fabricante. Geralmente atrás da lata da tinta vai estar especificando o tempo de cura completo. E pessoal, se vocês quiserem ver como eu fiz a pintura de uma peça em madeira maciça e alguns ferros em tinta e esmalte, eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui. Toda semana eu vou estar trazendo vídeo para vocês com dicas, curiosidades, tudo sobre o mundo da marcenaria e de móveis. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.